Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós faremos um rápido comentário com vocês a respeito da semana 8 e da semana 9 da nossa disciplina. Pois bem, primeiramente nós vamos falar, hoje nós vamos então falar com vocês aí do cristianismo, né, a parte 2, só complementando alguns pontos da semana 7, que nós deixamos aula síncrona gravada para vocês. E também iremos falar de Estado Democrático de Direito e Liberdade Religiosa. Pois bem, sobre o protestantismo, sobre o cristianismo, nós, no primeiro momento, nós trabalhamos com vocês, falando sobre a origem do cristianismo, sobre os pontos básicos do cristianismo, religião que nasceu no Oriente Médio, na região da Palestina, com Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo começou a sua pregação de sua mensagem nova, fundando a nova religião, com mais ou menos 30 anos, e o seu ministério durou 3 anos, e a gente sabe disso porque durante 3 anos ele participou de 3 Páscoas, e ele foi morto justamente em uma Páscoa, e ao terceiro dia, nesta Páscoa, ele então ressuscitou dos mortos. Essa é a mensagem central do cristianismo. O cristianismo afirma que Jesus se fez Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, e ele veio aqui para sofrer, padecer, cumprir os desígnios de Deus aqui e salvar aqueles que haviam perdidos, né? E vencer a morte, mostrando que era possível essa redenção toda. Então, essa foi a mensagem de Jesus, que está expressa ali nos 4 primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é chamado de evangelhos, e ali conta a vida, obra, nascimento, vida, obra de Jesus, e a sua morte também, e o nascimento da igreja. Nascimento formal da igreja nós encontramos em Atos dos Apóstolos, né? E a expansão também do cristianismo. Nos outros livros, depois nós temos 3 livros de autoria do apóstolo Paulo, que foi o grande missionário do cristianismo, e o grande missionário e intérprete do pensamento de Jesus, né? Depois trabalhamos com vocês a expansão do cristianismo pelo Império Romano, e o que nós gostaríamos de destacar hoje, agora com vocês, nesta live, é que o cristianismo ele cresceu muito no final do século III, ele se torna a religião oficial do Império Romano, e a partir daí o cristianismo, então, ele cresce muito em todo o Império Romano, e ele passa a ser o grande norte, ele passa a ser o grande diferenciador do modo de vida, da estrutura do povo romano, e consequentemente de todo o mundo antigo, né? Então, a igreja romana, ela cresce muito, ela se desenvolve, a igreja que representa que representava até então o cristianismo, basicamente a Igreja Católica Universal, ela ganha muita força política, e ela passa a ser o grande a instituição que mais vai influenciar na vida da sociedade do mundo ocidental, né? Bom, o cristianismo, ele teve 2 divisões, 2 rupturas. A primeira foi no início do século XI,
houve uma divisão entre a Igreja Católica do Oriente e a Igreja Católica do Ocidente. A Igreja Católica do Oriente, ela não aceitava a autoridade máxima do Papa. Para eles, a autoridade máxima para a liderança da Igreja deveria ficar nas mãos dos patriarcas, que deveriam, então, os fiéis deveriam estar subordinados. Essa foi a primeira grande diferença, tá? E a segunda grande diferença, a segunda grande diferença foi em 1517, em 31 de outubro, por ocasião da segunda grande ruptura da Reforma Protestante. Um grupo de católicos romanos, eles não aceitavam muito a maneira como a Igreja estava conduzindo a própria instituição e os fiéis, a atitude de muitos líderes religiosos, de cardeais, que comandavam a Igreja naquele momento, no século XV, não agradavam uma parte da liderança, que resolveu se romper primeiramente com esses líderes. Primeiramente, eles queriam simplesmente protestar, exigindo uma mudança no posicionamento da liderança da Igreja. Fato este que não aconteceu, então eles se romperam, e esse rompimento deu origem à Reforma Protestante. Um outro posicionamento dentro da Igreja, um outro posicionamento no que diz respeito à Igreja Católica Apostólica. E aí nós tivemos duas grandes divisões dentro da Igreja. Bem, o catolicismo, o protestantismo, ele vai crescendo em toda a Europa, ele migra para os Estados Unidos e também para a América Latina, e ele vai se dividindo em várias denominações e passando por momentos diferentes. O primeiro momento aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro momento é o momento do pentecostalismo. O pentecostalismo é o primeiro grande movimento dentro do interior do protestantismo, e esse pentecostalismo dá origem, surge neste movimento as igrejas das Assembleias de Deus, as congregações cristãs, as congregações da fé, os tabernáculos da fé, principalmente, né, essas duas denominações aqui no Brasil. Depois nós temos aliás, essa é a segunda onda, né? A primeira onda é o surgimento das principais igrejas históricas, batistas, presbiterianas, metodistas. Depois nós temos aí o pentecostalismo, e depois o neopentecostalismo, com as igrejas internacionais do Reino de Deus, Renascer, Igreja do Quadrangular, que alguns colocam ela entre as igrejas da segunda onda, do segundo movimento. Enfim, nós temos então duas grandes divisões dentro do cristianismo. Na segunda divisão, o protestantismo se divide em várias denominações. Essas denominações, essas denominações dessa vertente religiosa protestante, das vertentes religiosas protestantes, não aceitam também a autoridade papal, tá? Acreditam na autoridade da Bíblia, tem a Bíblia como livro sagrado, mas basicamente essa questão da autoridade papal. Pois bem, sobre o cristianismo, nós deixamos o material para vocês. O material já está todo aí, já tem os slides, nós temos aí duas videoaulas gravadas, postadas para vocês no portal, tá? Que vocês devem novamente assistirem às aulas, lerem o material, fazerem a leitura dos vídeos explicativos, tá? Por favor, acessem, façam os exercícios propostos, tá? Os exercícios propostos estão sempre abaixo de cada uma dos vídeos explicativos, ok?
Também, hoje, nós estamos trabalhando 2 conjuntos aí com vocês, que é, além do cristianismo, a parte 2, nós estamos aí trabalhando também nós estamos aí trabalhando com vocês aí o Estado Democrático e a Liberdade Religiosa. Nós estamos entrando nesse bloco porque a prova nossa acontecerá em breve, na próxima semana, a partir do dia 13, tá? E, então, vocês deverão assistir o vídeo, ler o slide, ler o material de liberdade religiosa, fazer os exercícios propostos, ok? Façam aí, observem, leiam atentamente, tá? A questão da liberdade religiosa é muito complicado, né? O mundo hoje está passando por um problema muito sério, muito sério, onde há um radicalismo muito grande, principalmente com a religião do outro, a religião do próximo. Este é um problema sério, isso tem que ser levado em consideração, né, nos dias atuais, pois isso tem trazido no nosso meio muita intransigência, muita violência, até guerras têm surgido nos nossos meios. Isso decorre principalmente por causa da violência, isso decorre por causa principalmente do desconhecimento da religião do outro, onde as pessoas não procuram entender e conhecer a outra religião. Também decorre da falta de diálogo entre as religiões. Acham que a outra religião não tem nada para oferecer, são só ensinamentos errados, enfim, situações que existem outras situações, existem outros problemas, e nós já colocamos para vocês lá no material, e estamos fazendo a discussão com vocês no outro vídeo, e o fato é que a questão da liberdade religiosa, ela tem sido muito complicada nos nossos dias, aí, tem gerado muitos problemas, muito radicalismo, muita intransigência, muita violência, novamente. Aqui no Brasil, nós temos uma relativa liberdade religiosa, mas mesmo assim, as religiões mais históricas, mais fortes aqui no Brasil, como as religiões católicas, algumas das religiões católicas, algumas religiões protestantes, ainda em seus seios, alguns fiéis são muito intransigentes e não admitem, não aceitam outros tipos de religião conviverem pacificamente no nosso meio. Então, aqui no nosso meio, nós temos, infelizmente, alguns momentos difíceis de intransigência religiosa aqui ainda no Brasil, mesmo com essa ausência, mesmo com essa liberdade que temos aqui. Então, principalmente grupos religiosos afrodescendentes aqui no Brasil sofrem uma perseguição muito grande de outras vertentes religiosas. Isso aqui é um ponto que tem que ser trabalhado, que tem que ser melhorado, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e mais harmônica aqui. Esta é uma realidade, né? Ok? Então, assistam o restante lá dos vídeos explicativos, para que nós possamos melhorar, entender um pouquinho mais da religião do próximo, ok? Vou parar a gravação aqui, vou interromper a gravação, e até agora a pouco.